Estamos entrevistando Dona Vilma Lúcia Gottardi Guimarães. Dona Vilma, a senhora então foi professora, depois teve uma leiteria, depois teve o antiquário, aí teve o Parque Náutico Veleiro e o condomínio Santa Fé, de que nós vamos falar já já. À medida em que a senhora vai trocando de atividade, a senhora tem saudade das atividades que passaram? Eu não tenho saudades, a não ser caso de professora. Porque eu me dedico de corpo e alma e vou aprender uma nova atividade. Aí eu aprendo mesmo, eu preparo como se fosse preparar uma aula. Uma aula, até orquídeas a senhora cria agora? Ah, eu tenho orquidário, sim. Eu tenho várias coisas gostosas. Como é que aconteceram o condomínio Santa Fé na sua fazenda, à beira do Tietê, que a senhora herdou, e o Parque Náutico Veleiro? Os condomínios saíram porque houve uma inundação do Tietê, onde muita terra ficou submersa, só do lado de cá do rio. Do lado de lá era mais alto. A sua fazenda é dos dois lados? Não. Ah, do lado de cá, tudo bem. O que eu quero dizer é que do lado de lá não houve muito avanço d'água, mas do lado de cá foi bastante. Era um varjão que ficou totalmente inundado. Ficou apenas uma linguinha de terra. Aquilo era muito bonito. E eu olhava e dizia, meu Deus, quem tem essa vista, esse pôr de sol tão lindo assim, gostaria de vê-lo todos os dias. Você tem um quadro mutante na parede, que vai mudando todos os dias, ele é diferente. Sim. Tive muita vontade de fazer um condomínio, dividir com alguém isso. E o veleiro surgiu para dar sustentação ao primeiro condomínio, que é o Santa Fé. Sim. Só que não ficou apenas nisso, a gente foi crescendo, eu me apaixonei, o Raul se apaixonou, e fomos fazendo jardim, fomos fazendo... Inclusive, colocaram o peixe, a estátua, a escultura do peixe maravilhosa. Tem duas esculturas. Tem duas. Nós trouxemos um artista plástico de Ilha Bela para fazer um barco. Ele fez o barco, mas ele gostou muito do lugar. Ele disse... Se vocês me trouxerem um tucunaré, tinha um pescador passando, o pescador trouxe o tucunaré, ele olhou, entregou para o pescador e de cabeça ele foi montando o peixe. E é uma pena que esse peixe seja visto por tão poucas pessoas, ele tinha que estar aqui no centro da cidade. Eu quero saber por que o veleiro foi encerrado. Porque nós recebemos uma ordem da CESP para não cuidarmos da praia, para derrubarmos os quiosques, derrubarmos uma parte da... enfim, ficou numa linha que precisava ter sido assim. Como é que foi a sua experiência com a maternidade? Eu acho que toda mulher gostaria de ser mãe e eu tive o privilégio de ser. Como é que são Raulzinho, Renato e Isa como os filhos? São umas bênçãos na minha vida. São 3 filhos maravilhosos, amorosos, bons filhos. Eu vi isso tudo na minha doença. Quando eu precisei, eu sempre dei. Mas no momento que eu precisei, eu recebi Estava tudo capitalizado e voltou. Nossa, muito bom, muito bom. E o casamento com o marido Raul? Ele é a paixão da minha vida, sempre Continua. Foi. Igualzinha, não mudou nada. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Ela me mostrou a foto na cozinha da casa dele, quando ele tinha, sei lá, 18 anos, e falou assim, eu ainda o olho desse jeito, a paixão é a mesma. E eu, uma ave daninha que sou, perguntei, e a senhora acha que ele também continua apaixonado e a vê como quando a senhora tinha 18 anos? O que a senhora respondeu? É claro que sim. Que mulher otimista. Seu sogro foi uma referência espiritual para a senhora, por quê, hein? O seu João, pai do Raul, o seu João Guimarães, ele era uma pessoa muito espiritual. E ele começou a me fazer herdeira dessa espiritualidade dele. Então, ele passava muito ensinamento para mim. Ele me colocou na creche, trabalhando com ele. A senhora foi presidente da creche Santa Clara? Ele foi um dos fundadores da creche Santa Clara. E ele era franciscano. Então, ele tinha aquela vocação de cuidar do próximo, que é uma coisa que poucas pessoas... Precisa ter nascido. Como ser professora, você
cuidar do próximo. A senhora já foi católica e hoje é evangélica, por que mudou? Porque eu não gosto muito do ritual. Eu Qual? quero o ritual de uma missa, por exemplo. O católico, a senhora não gosta do Perdoe-me, eu adoro os padres, eu adoro... Eu não tenho nada contra a religião. Eu só não gosto do ritual. Tem gente que gosta, eu não gosto do ritual. A senhora diz que gosta mais de estudar a Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Como é que é seu pai? Como é que foi o seu pai, Jocelyn, como pai? Meu pai foi amorosíssimo. Amorosíssimo. Possessivíssimo. Tanto é que ele achava que a senhora só ia namorar aos 18 anos. E a sua mãe, Isaíra? Conta pra... Não, antes de tudo, eu falo de Isaíra Gotardi, que me vem são plásticas. Quantas plásticas dona Isaíra fez? Eu não sei te dizer, mas em torno de 12. Em torno de 12. A senhora já fez plástica? Nunca. Ficou saturada com as Nunca, nem vou fazer. Não fiz, não vou fazer. Não Ela vou fazer. ficou, pode parecer mal educada a minha pergunta, mas eu tenho intimidade para fazer essa pergunta, porque eu sei que foi a dona Vilma que a preparou no caixão quando a dona Isaíra morreu. E sempre me fala assim que a gente não leva nada para o caixão. E eu fiquei pensando, mas plástica leva. Ela ficou bonitinha no caixão? Olha, a minha mãe, ela era tão vaidosa, não foi bem no caixão. Eu a troquei para entregá-la. Eu entendi, então, entendeu, mas eu quero saber se ela ficou... Quando eu fui trocar minha mãe, eu olhei para ela e falei, mas como ela é bonitinha, corpinho perfeitinho, sabe? Ela era muito arrumadinha, muito Ela era bonitinha. bonitinha por causa das plásticas ou apesar das plásticas? Apesar das plásticas. Porque ela não precisaria. Não. Ela teve um momento que ficou muito bonita, mas ela exagerou um pouquinho. Diz que ela fazia plástica escondida do seu pai. Meu pai tinha horror que minha... Ele pensava como eu. Ela não precisa de plástica. Para que plástica? E o que eu gostei da história dela é que ela sempre foi muito elétrica, né? E o seu diretor no IE foi o Arthur Evangelista de Souza, que foi o meu diretor também. Sim. Ele com aquela panca de galã dele. Depois que o seu pai morreu, ela se casou com ele. Por que ela se casou com ele? Porque ela queria um companheiro para ir dançar, para viajar. Ela era muito festeira, minha mãe. E eles ficaram 8 anos juntos. E ela que se divorciou. Por quê, hein? Eu imagino... que porque ele tenha se acomodado, porque... Ele não ia mais às festas. Eu imagino. Eu agora estou supondo que ela continuasse com aquela toda atividade e ela queria um parceiro para passear. No que ela gastou todo o dinheiro que ela herdou? Nas plásticas. Nas plásticas. Quando a senhora se operou do câncer, o que é que foi mais difícil? A plástica física ou a emocional que precisou fazer? Eu não liguei a mínima para ser mastectomizada. Sei. E eu acho que a emocional. A emocional. Porque não pelo fato de você ter tirado um seio. Mas assim... Mas hoje isso facilitou muito. E nós conversamos sobre a dona Altina, que foi minha diretora. Numa época em que hoje tira-se o seio e esteticamente não acontece nada. Né? Não, eu não fiz a reparação. A senhora não fez a reparação? Oh, nossa, é trauma da sua mãe que fez 12? É mesmo? Por que não fez a reparação? Porque eu teria que me internar. Na ocasião me foi aconselhado não fazer, porque poderia ter que fazer algum procedimento ali que poderia estragar. Eu teria feito durante. Certo. Após, eu posso fazer ao momento que eu quiser. Mas eu quero saber, o que me interessa é por que não quis fazer até agora. Isso que eu vou responder, porque quando eu pensar de me internar num hospital, fazer uma anestesia, para fazer uma cirurgia estética, para quê? Mas a senhora sempre foi estética, veio de uma família linda, se apaixonou pelo seu Raul porque ele era lindo, antes de saber se ele tinha conteúdo ou não. Eu quero saber se a estética com a idade vai tendo menos importância. Eu sou uma pessoa diferente, que eu não ligo muito para estética. Como assim não liga muito? Fala dos filhos lindos, do marido lindo, e depois vem falar que a família era linda, que a mãe era uma gracinha até no caixão. Depois vem falar que não... a verdade. Eu não sei responder. Então tá ótimo, adorei. Mas qual é a sua missão mesmo sobre o câncer aqui hoje?
É passar... eu só senti isso durante todo o meu câncer. Faça a pessoa falar. Não deixa ela que ficar... é amigo ou parente de quem tem câncer, extraia, propicie que a pessoa possa falar do câncer. É isso? Não sinta que você está pesando o ambiente, falando no assunto. As pessoas pensam... A senhora ficava pesada quando falavam do assunto antes? Não. Não? Tá bem. Eu pedi para a senhora pensar em umas palavrinhas. Uma qualidade sua? Bondade. É bondosa. E um defeito? Chorona. Chorona, mas aqui se comportou muito bem hoje. Ela chorou muito mais na pré-entrevista que aqui. O que é gostoso, agradável, hein, dona Vilma? É leitura, ler. Ler é gostoso? Desagradável. Peraí. A senhora falou que é leitura, fora os seus livros e fora a Bíblia, indique um livro. Mas pegar assim de momento, eu não vou indicar, não. Não? Eu vou indicar o livro de poesia. Não. Que o Antônio Lucero lançou agora, Mosca Feliz. Mosca Feliz. A senhora leu, né, para indicar? Claro que eu leio. Então, tá bom. Eu estou lendo. Pensei que fosse coisa de compadre, viu, Antônio Lucero? Não, sexta-feira agora ele lançou. Eu estive então lá. Eu já li poesia, já li conto, já li, mas não li o livro todo. Medo a senhora tem? Não, antes disso, eu quero saber, a senhora falou que é gostoso, que é leitura. O que não é gostoso, o que é desagradável? Festa. Festa é desagradável. A gente não vai te convidar para festa. Medo, a senhora tem algum? Festa. Medo de festa. Arrependimento, a senhora tem algum? Não. Não. Nossa, me lembro. Nem de uma palavra mal proferida. É mentira dela essa história de não me lembro, porque eu passei para ela pensar ao longo do final da semana. Ela não tem, assuma que não tem arrependimento. Frase da Bíblia, de algum livro, tem alguma? Sim, eu tenho uma frase, não da Bíblia, mas valorizando a profissão de professor. No Japão, a única pessoa para quem o imperador se curva é para o professor. Olha, bem bacana. Então, nós precisamos nos curvar mais para os professores. A senhora me diz que a senhora não se fotografa nas viagens. O que a senhora fotografa nas viagens? O povo. O povo. E a senhora não viaja para o país, nem para a cidade, a senhora viaja para o local, a senhora diz. Conte aquela sua viagem para o deserto do Saara à noite, que era seu sonho. Eu realizei um sonho, realmente. Fomos jantar numa tenda organizada, claro, para turista, mas eu tive a experiência de estar à noite no deserto do Saara, comendo aquele carneiro que eles chamam de cuscuz, com danças folclóricas, uma coisa muito bonita. E quando eu saí da tenda e olhei e que vi aquelas dunas, aquele deserto ao luar, eu senti uma emoção imensa. Foi tão maravilhoso como a senhora imaginava? Foi mais. Foi mais. E para que lugar a senhora ainda quer ir? Para a Austrália. Porque eu não conheço a Austrália. Quer ver canguru? A bióloga quer ver canguru? Não é bem canguru, eu quero ver o coral, sabe? Os recifes de coral, um tubarão branco, coisas assim. Antes de nós terminarmos, nós já estamos chegando ao final, eu queria, apesar de ele ter tido muito medo de ficar até na pré-entrevista, que a senhora mande um recado para o seu Raul, seu marido. Pode olhar para aquela câmera ali e mandar um recado para ele. Oh, meu bem, você não passou uma experiência tão agradável como essa que eu estou passando. Só eu levei vantagem. Viu, Raul? Viu? E eu não combinei. Eu falei, pode fazer uma declaração de amor se quiser. Ela fez uma declaração de amor para mim. Toma. Para a gente terminar, o que é que a senhora ainda quer da vida? Eu estou esperando ver qual a minha missão, porque não sou eu que vou escolher. Essa é Deus que vai determinar para mim. Mas a sua missão hoje a senhora sabe que existe um filósofo inglês que fala que mais que instruído, muitas vezes nós precisamos ser lembrados. Então, qual é mesmo a sua missão hoje aqui? Falar do câncer de mama e passar uma informação interessante. Mas vamos falar de novo, qual é a sua informação, o seu pedido, a sua sugestão mais importante para quem é amigo ou quem é parente de alguém que tem câncer, não só de mama, ou de uma doença. Qual é mesmo? Converse com a pessoa, extraia sobre a doença dela. Não fique dizendo, olha para trás, existem pessoas que estão sofrendo mais que você.
Naquele momento, é ela que está sofrendo. Ajude-a. Ajude. Valorize. Extraia dela o que ela precisa dizer. Foi um prazer entrevistar Dona Vilma Lúcia Gotardi Guimarães. Até o próximo Questão de Opinião.